E aí, tudo bem? Aqui vai uma pergunta para vocês. Por que que você vive a vida da maneira que você vive? Por que que você sente da maneira que você sente? Por que que você acredita nas coisas que você acredita? Por que que você continua fazendo certas coisas que você sempre faz, apesar do resultado não ser bacana? É, por que que você não tem a vida que você gostaria de ter? Ou que pelo menos você acha que você gostaria de ter. Olá, olá! Seja bem-vindo ao meu canal, o que é normal? Meu nome é Eugênio Nakashima Diniz e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada. E eu gostaria de falar sobre autoconhecimento. O que, que é autoconhecimento e por que, que isso é tão importante? Por que, que você deveria se autoconhecer, saber quem você realmente é, em vez de só viver a vida reagindo e viver a maioria da sua vida inconscientemente. Eu digo assim porque nós vivemos muito pelo nosso subconsciente. Bom, em primeiro lugar, o que, que é autoconhecimento? Basicamente é isso mesmo, significado da palavra, né? Você, por exemplo, eu, no meu caso, estou com 51 anos de idade e eu já embarquei nessa jornada de autodescoberta, de despertar espiritual, desde 2008. Então já faz um tempo, né? E mas foquei muito mesmo em auto conhecer-me, em saber quem realmente o Eugênio é. Faz, sei lá, uns 7, 8 anos e ainda tem muita coisa que eu não sei, gente. Mas basicamente, eu tenho que usar exemplos para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Vamos por assim, para os pais, os avós, aí fica mais fácil, porque vocês que têm filhos e têm netos, né? Você viveu a vida inteira, né? Ou pelo menos várias décadas com seus filhos ou netos, mas principalmente filhos. E você tem uma ideia muito, muito boa dos seus filhos. E quanto mais você entende dos seus filhos, né? Por exemplo, você pode comparar o seu conhecimento, as coisas que você gosta ou você desgosta dos seus filhos, com talvez os amigos deles ou pessoas que não conhecem eles bem. E aí, no seu caso, você tem essa vantagem, né? Porque você sabe das fraquezas, você sabe das crenças, você sabe da, do potencial que os seus filhos têm. E com isso, você consegue ter uma vida com uma base de comunhão com seus filhos ou com seus netos. E agora, é a mesma coisa. Se você se conhecer, quanto melhor você se conhecer, porque que você acredita em certas coisas, porque que você reclama muito de certas coisas, é, porque que você age de certa maneira, seja no seu trabalho, com seus amigos, com pessoas assim que você conhece, mas não é tão próximo assim, por que você aguenta certas situações, né? E a partir do momento que você conseguir encontrar a resposta para isso tudo, quer dizer que você está se autoconhecendo, né? Você sabe melhor de si mesmo, e quando você sabe melhor de si mesmo, você consegue buscar as coisas que você realmente quer, que você realmente acha que é bom para você. Acha não, né? Você se autoconhecendo, você vai ter mais certeza, né? Das coisas que realmente vão te fazer bem. Por exemplo, por que, que eu digo isso, né? Vamos supor assim, uma criança pequena, ela às vezes não quer comer verdura ou não quer ir num dentista porque dói, não quer certas verduras porque o gosto é ruim, não quer ir para a escola, porque não quer ir para a escola, né? Por quê? Mas a gente, como adulto, a gente sabe que é melhor. Então a gente força as crianças a fazer isso porque a gente sabe que é o bom para elas, que é bom para elas, é o bem para elas, né?
E a mesma coisa é assim, quando você se autoconhece, você começa a entender que tinha certas crenças que já não faz tanto sentido, mas há 1, 2, 3 anos atrás, até meio ano atrás, fazia muito sentido para você ter certas amizades, conviver com certas coisas, né, certas pessoas, certos hábitos, até às vezes o trabalho que você não gostava e aquele patrão que te incomodava, você ficava quieto, né? Mas chegou um momento que você conhece-se melhor a si mesmo, né? E você já não aguenta, não suporta mais essas coisas. Isso aí é autoconhecimento. E isso já estou respondendo por que é bom se autoconhecer, né? Então, é a mesma coisa de você estar doente, você ir no médico, e o médico vai te perguntar, né, o que você está sentindo, né? Aí, quanto melhor for a sua explicação, melhor mesmo sendo médico experiente, né? Às vezes o médico experiente, às vezes 2, 3 palavras que você falar, ele vai entender, né? Mas ele você poderia ter o risco dele escolher um remédio que ia te ajudar, mas não seria o melhor, entendeu? Vamos supor que existe o remédio ABC e você não se explicou, você não consegue explicar bem o que você está sentindo, aí ele vai te dar, vamos supor, remédio C, em vez de te dar o remédio A. E a mesma coisa é para as suas escolhas, da maneira que você vê a vida, da maneira que você sente. Você se autoconhecendo, você já vai escolher o caminho, em vez de escolher o caminho C ou B, você já escolhe o melhor, que é o caminho A, entendeu? E aí você deixa de sofrer. Porque o sofrimento nada mais, nada menos, é como se fosse a dor no nosso corpo, né? Você está doente, você está com dor, aí a dor tá avisando que tem um desconforto ali, que não tá legal. Aí você precisa dar uma atenção e procurar parar de fazer as coisas que te incomodam, né? E no espírito, né? No seu sua maneira de sentir, de ser aqui dentro psicologicamente, ou a sabedoria sua espiritual, né? Também o seu subconsciente, você entendendo melhor o que está te incomodando, vai ser melhor, mais fácil de você endereçar essa situação e buscar corrigi-la, né, mudá-la. Então isso aí por isso que é bom você se autoconhecer. E a maioria das pessoas não fazem isso, não fazem isso. Pelo menos essa é a minha experiência pessoal, tá? Por exemplo, eu nasci e cresci no Brasil aos 19, acabei de completar 19, eu mudei para o Japão. Morei quase 3 anos lá e agora estou em Taiwan por quase 20 anos. Né? No verão agora faz 20 anos. Não, no inverno aí pro Brasil, né? Em agosto. Na verdade, eu mudei para cá já em maio, né? Só que aí eu fiquei um mês e fui pro Brasil, em 2006. No Brasil e fiquei 4 meses aí. E voltei em agosto. Enfim. O que eu quero dizer com isso? Que porque eu vivi por um bom tempo em vários 3 países diferentes, eu posso dizer para vocês que o normal de cada país muda, mesmo se mudar um pouquinho. O que isso quer dizer? Né? Por exemplo, no Brasil é normal você ver todo dia ter arroz e feijão na mesa, para almoço e para janta. E para o café da manhã ter pão, ter queijo, ter, sei lá, bolo de fubá, bolo de milho, frutas. E depois às 3 da tarde você vai comer alguma coisa. Né? O esporte nacional é futebol. A galera gosta de churrasco, de caipirinha, cerveja, né, guaraná, essas coisas todas que você vê todos os dias vêm a ser o seu normal. Mas não quer dizer que isso é você, né? Você gosta dessas coisas não porque você realmente quis gostar, mas é porque você teve que gostar disso, né? Você fala, como assim, Eugênio? Tem coisas, tá, tem coisas que você bebe assim, ou você come, é gostoso e pronto. Mas e as pessoas do Japão? E as pessoas de Taiwan? Que não existe, eles não têm assim. Tá certo que agora, né, com a globalização, né, você tem mais facilidade em ter contato com essas coisas, mas não é a mesma coisa de você nascer nessa cultura, entendeu? Você fala português porque o Brasil fala português, logicamente. E um japonês vai falar japonês porque ele nasceu lá. Enfim, o que eu quero dizer com isso
que o que é normal para você não vai ser normal para um japonês, não vai ser normal para um taiwanês. Então, eu quero que você tenha a mente aberta, porque as crenças que eu disse, né? Por que você acredita no que você acredita? Talvez os seus pais são católicos, ou são protestantes, ou são espíritas, ou são, como é que chama? Eu esqueci o nome das religiões, mas enfim. Você está sendo influenciado pelo seu ambiente, por tudo. E principalmente na sua infância, né? Até, vamos dizer, geralmente eles falam até os 7 anos, né? O nosso cérebro, ele suga tudo, sem perguntar o porquê, né? Depois você ainda continua sendo muito influenciado, mas aí você começa a questionar, né? Mas aí o já foi formado, né? O seu background, que seria essa base sua, né? O alicerce seu já está ali. E aí você vai começar a ver a vida dessa maneira, entendeu? Então, você se autoconhecendo e estando com a mente aberta, você vai, aos pouquinhos, manipulando conscientemente, não inconscientemente, mas conscientemente, a maneira que você quer ver a vida, a maneira que você quer existir, entendeu? Entender o porquê que você gosta de certas coisas, de certas situações, e elas são saudáveis para você ou não. E você, primeiro vem o conhecimento, depois vem você trabalhar em mudar-se, em melhorar-se, né? E você fazendo isso, aos poucos, a sua vida vai melhorar. Porque a maioria das pessoas, elas reagem, né, com a vida. E você reagindo com a vida, você não vai ter uma vida feliz. Todo mundo busca o conforto e a felicidade. Independentemente, assim, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer certas coisas, tá? Mas, em primeiro lugar, independentemente da sua realidade lá fora, você tem que buscar é, a felicidade e o conforto e o sentir dentro de você bem, independentemente da situação lá fora. Eu sei que a situação lá fora vai te influenciar muito, 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 mas aos pouquinhos você vai conseguir estar em paz, independentemente do que está lá fora, tá? Vivendo no agora, e só existe o agora. Então, gente, eu não quero entrar muito em detalhes, porque o vídeo vai ficar longo. Então, vamos lá, nos pontos que eu quero compartilhar com vocês. Mente aberta, porque o que você acredita é só o que você acredita. Ele foi plantado ali dentro de você. A maioria das coisas, tá? A maioria das coisas. Como eu disse, pela cultura, pelos seus pais. A cultura que eu digo envolve tudo, né? Eu quando era pequeno eu não gostava de futebol, eu queria ver desenho e as pessoas queriam ver Copa do Mundo, eu odiava isso. Mas agora eu gosto de futebol. Então o que é? Eu não gostava de Giló, agora eu gosto de Giló. Gosto de feijoada, feijoada é bom, né? Saudade de feijoada. Mas, por exemplo, tem muita comida no Japão que eu não gostava, adoro, agora tenho saudade. E eu vou em restaurante japonês aqui para mim comer essas comidas, entendeu? E quando eu mudei para cá tinha muita comida que eu não gostava, muita coisa, muitos hábitos que eu não curtia. Depois de 20 anos, eu acho isso normal e eu entendo por que as pessoas gostam disso, entendeu? Então é tudo adaptação. Viver sem resistência, adaptar-se e fluir como a água, gente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Já tem vídeos aí que eu falei sobre viver sem resistência, adaptar e fluir como a água. Eu vou colocar o vídeo aqui, ó. Dá uma olhada, muito interessante. Então, se autoconhecer, porque você se autoconhecendo, você sabe quem você realmente é, e você vai conseguir adaptar e mudar a sua vida da maneira que você quer, não da maneira que essas crenças que você recebeu da sua cultura, dos seus pais, dos seus familiares, dos seus professores, dos seus amigos, estão lhe influenciando para você querer, entendeu? Então você, aos pouquinhos, você se autoconhecendo, você vai tirando essas influências da sua vida, você vai fazendo uma limpeza interior, e quando você faz a limpeza interior, aí você realmente vai viver a vida da maneira que você quer. Aí, independentemente de lá de fora, vai ser mais fácil você se sentir bem dentro de você, você se sentir bem com as experiências que você está tendo. Porque elas são as experiências que você quer, não as experiências que estão lá dentro de você te influenciando a ter. É como se fosse um vício, entendeu? Uma pessoa viciada com cigarro,
E uma pessoa que não é viciada com cigarro, por exemplo, uma pessoa que é viciada com cigarro e ela quer parar de fumar cigarro, vamos supor que ela começou a parar de fumar cigarro, né? Aí ela tá sentada numa pracinha com os amigos, tem amigo que fumou, o amigo puxou o cigarro, aí fica aquela vontade de fumar, mas uma pessoa que não gosta de fumar, outra pessoa puxou o cigarro e começou a fumar, bateu aquela fumaça, a pessoa ela vai imediatamente ela vai pedir para outro pessoal, vai fumar para lá, ou ela vai levantar e vai para outro lugar, que sentar mais longe, porque o cheiro está incomodando. É isso aí que eu estou querendo dizer. O autoconhecimento, às vezes você estava, vamos supor assim, igual esse exemplo que eu dei, você está acostumado com cigarro, né? Ou você está viciado com cigarro, você está fumando e às vezes você nem sente o cheiro do cigarro, você sente, mas é bem mais fraco, e você curte o cigarro, entendeu? Mas você sabe que cigarro não é bom para você, mas quando você não se autoconhece, você está vivendo pelo subconsciente seu, né? Aquele hábito seu, você nem para pensar, mas aos pouquinhos você vai, não, cigarro não é legal, você começa a diminuir, até um ponto que esse gosto na boca, você começa a perceber esse gosto na boca, você começa a sentir esse cheiro, aí na roupa até, né? Você começa a diminuir, até você para. Aí você, nossa, depois de um tempo, um ano, você se vê livre do cigarro, aí você imagina, nossa, uma pessoa chega e começa a fumar do seu lado, você já não aguenta mais, e você começa, como é que essa pessoa consegue, né, sentir esse cheiro, aguentar esse cheiro e gostar desse sabor na boca? Então, é isso aí, esse autoconhecimento. Ele demora, mas aos pouquinhos, você se conhecendo e você se entendendo e compreendendo, você vai começar a mudar e você vai parar de viver a vida com essas crenças esses hábitos que estavam lá que já não te servem mais. Aí você vai começar a se adaptar, você vai viver sem a resistência, porque as coisas que estavam lá dentro, que ficam te forçando para certas coisas, você vai lá e faz elas, mas você às vezes nem sempre curte ela, então você está resistindo à verdade sua, o que você realmente quer, mas você não sabe melhor, entendeu? Mas você se autoconhecendo, você vai saber melhor, você vai aos pouquinhos mudar esses hábitos e vai começar a tomar uma direção da sua vida. Você vai caminhar o caminho que o seu eu interior queria. Mas aquela vozinha estava fraca porque você não ouvia ela. Você ouvia todos esses programas que você recebeu da sociedade, das pessoas, das experiências próprias que você teve, até dos traumas que você teve, entendeu? Então, autoconhecimento em primeiro lugar. Você quer mudar a sua vida? Conheça a ti mesmo. A maneira que você vê a vida é a maneira que você vive ela. A maneira que você sente é a maneira que você vai buscar se sentir lá fora, entendeu? Então, tudo começa dentro de você. A gente não, a gente presta atenção muito lá fora e a gente julga lá fora, a gente fala, pô, é bom, não é legal, não quero ficar com essa pessoa, não quero ter essa situação. Mas a maioria desse julgamento, ele vem de acordo com as bases que você recebeu de outras pessoas, da sua sociedade, entendeu? E aí não tá batendo com quem você realmente é e você não tá feliz. É isso que eu quero dizer. Então, autoconhecimento. Aí você pergunta assim, Eugênio, mas como eu vou me autoconhecer? Olha, qualquer coisa que te resistir, que você fala, te incomoda, você julga, você não gosta, você gosta. Todas essas coisas que são as mais fortes, tá? As primeiras, mais fortes. Você começa com as mais fortes. Você começa a perguntar o porquê que você gosta disso e por que você não gosta disso. Mas com mente aberta, sem julgamento, tá? Sem resistência. Essa não resistência. Porque cada um vê a vida da maneira que vê por causa da vida que ela teve, entendeu? Então não precisa julgar ela. Porque da mesma maneira que você vê a sua vida e você acha que é bom assim, a outra pessoa vai ver e vai começar a julgar você, entendeu? Não, mente aberta. E você estando de mente aberta fica mais fácil para você se abrir, se conhecer e melhorar a maneira que você vive. Tá bom, gente? Bom, vamos dizer que isso aqui é a parte um, porque o vídeo já está 20 minutos. E, enfim, né? Você sabe que esses assuntos não é fácil, né? Pô, não tem como você colocar em palavras em 20 minutos tudo, entendeu? Igual eu falei, eu tô nessa vida desde 2008 e ainda sinto que tem muita coisa que eu preciso saber. Bom, gente, se autoconheça e a sua vida vai melhorar, entendeu? E não se vitimize, nunca. Porque tudo que está na sua vida, incrivelmente, você que escolheu, você que trouxe.
para sua experiência, entendeu? Então, se autoconheça e mude a sua vida. Beijo no coração e boa sorte.